A Alice é profissional de educação física, psicomotricista, mãe de duas crianças lindas, e ela mostra, né, no canal dela do Instagram, uma mãe brincante, diversas atividades que estimulam o desenvolvimento motor das crianças. Então, ela vai estar analisando conosco o módulo som, giramundo, espelho e varais. Então você considera importante o brincar para o desenvolvimento da criança? Como é que você pode me falar isso? Claro, não, com certeza. Assim, o brincar, ele permeia o mundo da criança, né? A criança é um ser brincante, é um ser que sente, né? Ela fala que a criança é um ser que sente, né? Que ela aprende através das vivências concretas dela, né? O brincar para a criança, eu vejo que é a forma deles se acharem no mundo, né? Se conectarem com esse mundo, conhecer esse mundo através do brincar. Então, vamos lá, vamos começar, né, a analisar a criança desde a hora que ela nasce, né? A criança nasceu, aí começa todo mundo a brincar. A brincar não, começa todo mundo a interagir com a criança, com aquelas palhinhas, conversinhas, né? Fazer dar o susto, de jogar o paninho, achou. E isso tudo já não deixa de ser uma brincadeira, é uma forma da gente, sem querer, que muitas vezes, né, nem sem querer, no instinto, a gente acaba estimulando a criança com essas interações, essas brincadeiras, né? E aí, a partir disso, a criança começa a ter aquela noção do mundo que ela tá, começa a se perceber no local e tudo mais. Que gostoso é a gente poder estruturar esse desenvolvimento, né? Conseguir organizar, a criança crescer com esse desenvolvimento organizado e estruturado. Eu acredito que, assim, a curto prazo, lá nesse processo de alfabetização, esses estímulos que a gente faz desde bebezinho, lá no processo de alfabetização, a gente vai conseguir ver a diferença. E a criança que lá na educação física, né, vou falando agora da educação física, talvez no brincar ela não consegue tanto desenvolver, fazer aquele movimento com ênfase, tá? Não consegue. Uma desenvoltura, desempenho, né? Desenvoltura, me Uma ajuda aí. habilidade motora. Isso. Então, lá na sala de aula, ela também tem alguma dificuldade. Vai ter essa dificuldade, porque todas as crianças que têm essa dificuldade nas aulas de educação física, dentro de sala de aula também tem. As habilidades motoras interferem nas habilidades cognitivas. Uma criança que não pula, então ela está tendo problemas, né, de estabilização, de equilíbrio e, consequentemente, organização espacial. É uma criança que vai ficar mais dispersa, vai ter, às vezes, ansiedade e que prejudicam todo o processo, né, da alfabetização. Então, na educação infantil, principalmente, a gente ter ou psicomotricidade ou educação física com esse foco de desenvolver as habilidades, né, motoras de manipulação, porque ela no futuro vai segurar lá a questão da estabilização e da locomoção, porque ela vai escrever da esquerda para a direita, entre linhas. É todo um processo, né, Alice? Tão importante que ela passe por todos os marcos do desenvolvimento motor dela com maestria. E dentro da aula, né, para a professora que a criancinha está lá sentada escrevendo, ela acha que ele não quer nada. Ela não tem essa visão de que você conseguiu perceber que ele está com atraso. E isso não quer dizer que ele tem uma limitação, que ele tem uma deficiência, uma patologia. Às vezes é só o vocabulário motor dele que está limitado. Para analisar o que pode ser desenvolvido no simples brincar, tanto brincar livre ou brincar dirigido. O brincar dirigido você ainda consegue botar um objetivo, né? Mas socialização, regra, tomada de decisão, planejamento, frustração, Estratégia. estratégia, frustração,
fora as habilidades motoras, né? A questão da conexão também, que ela vai ter com a pessoa que ela está brincando. E todas essas habilidades que a gente consegue desenvolver dentro de uma brincadeira são habilidades que a gente vai precisar lá na frente, no trabalho, né? Na nossa vida social, né? Essa questão da empatia, que ela consegue também desenvolver numa brincadeira, tá ali com a criança. Então, se a gente estimular essas habilidades que eu penso a longo prazo ou a curto prazo, que seria o processo de alfabetização, a brincadeira é o que a gente essencial. É que a brincadeira ela é o meio de conectar, de nós nos conectarmos com a criança, né? Sim. E por conta, né, de edificar isso, né, de edificar o brincar, tanto o estruturado, né, o dirigido, quanto o brincar livre, nós criamos o nosso brinquedo Motrix e que tem uma família, né? O Motrix ele tem outros brinquedos. O Motrix é como se fosse um projeto, mas a gente tem esse primeiro o Motrix estrutura, né, montável, desmontável, e aí a gente pediu para você estar avaliando ele. O que você achou do nosso brinquedo, Alice? Eu achei ele incrível, eu achei assim, sensacional. Ele consegue desenvolver as habilidades que as crianças necessitam, né? Mas igual a gente já tinha conversado, isso tudo também depende muito do profissional que vai estar atuando com essa criança, né? A forma como ele vai usar. O brinquedo, ele está ali. A criança ela pode brincar livre, ela vai experimentar as possibilidades que aquele brinquedo pode trazer para ela, como o profissional que vai estar ali vai utilizar da forma do objetivo que ele está precisando desenvolver com a criança, ele utiliza aquele brinquedo ali para poder fazer. Eu falo o seguinte, se eu na escola, sem material, sem nada, a gente consegue desenvolver as habilidades das crianças, consegue desenvolver, fazer aulas sensacionais, imagina com um brinquedo desse. Mas, por exemplo, na placa som, eu já imaginei o quê? A gente colocar as crianças no ambiente. A placa está ali, ela sabe que está ali aonde está. A gente tampar o olho de uma criança, levar ela para algum lugar, né? Um pouco afastado. Fazer aquele tipo do rabo do boi que gira e a criança tem que achar para. Então, aí legal. O barulhinho, a criança tem que procurar e chegar até a placa do som. Né? Ela vai estar vendada, no caso, né? Muito legal, porque essa atividade é extremamente inclusiva, né? Inclusive é uma atividade inclusiva, porque se você tem algum aluno com baixa visão, ele vai assim, nossa, essa atividade super me favorece muito, né? Favorece a inclusão. Essa questão que você falou, né, da orientação, estimulação sensorial, que é tão importante para a criança. Porque é o que você falou, né? Acho que Descartes fala, né? Penso, logo existo. Sim. E o André, né, que é o meu mestre, né, da psicomotricidade para o bebê, ele fala, sinto, logo existe. Porque é verdade, a gente sente o mundo, né? A questão da questão sensorial, da integração sensorial é muito importante para a gente se conectar com esse mundo. E as brincadeiras, elas favorecem isso também. É o morto-vivo dos sons. Aí, legal. Um movimento está morto, um som está morto e o outro som está vivo. Então eles vão ter que, primeiro vai ter que conhecer, né? Tipo, o som tal, vocês vão estar, vai ser o morto, o som tal vai ser o vivo. Aí depois que eles estiverem bem familiarizados com o som, com isso bem dentro deles, aí você começa a brincadeira, não fala nada. Aí vai barulho de um som, aí tá morto, o outro tá vivo, aí vai brincando e eles vão ver quem vai acertar, quem é morto, quem é vivo, quem no final vai ganhar, quem vai conseguir. O próximo modo que você vai falar pra gente? Giramundo, né? Giramundo. No circuito, por exemplo, a criança primeiro passa pelo circuito da corda, em cima da corda, ou em curvas, né? E chega lá, ela tem que fazer por qual movimento que ela passou. Depois, muito legal. No zigue-zague, né? Depois ela também tem que passar.
Ou ela escolhe por onde ela vai passar e no final ela tem que fazer o mesmo caminho que ela passou por cima. Você pode colocar circuitos, faz um circuito, vai lá no final, faz uma coisa e termina fazendo o giramundo. Muito legal. E como essa habilidade, né, de manipulação é importante, não só essa questão, né, das nuances dos caminhos, para a criança que daqui a pouco vai ter que estar desenhando as letras, né, vai ter que estar escrevendo. E você conseguiu integrar uma atividade motora que engloba locomoção e estabilização com uma habilidade de manipulação. Parabéns, porque você pensou até atividades, né, bem criativas que a gente nem pensou quando a gente montou o guia. E o nosso objetivo é esse, que as pessoas também criem em cima, entendeu, do brinquedo. Porque Os pais, eles têm uma ansiedade tão grande para a criança sair da escola lendo, escrevendo, que não consegue parar e analisar que antes de ler, antes de escrever, da escrita em si, tem todas essas atividades, todas essas percepções que a criança tem que desenvolver antes, né? Porque a gente, o corpo, para perceber o nosso corpo, a gente não, a criança, a gente não, como que eu vou dizer? Ela tem que sentir, ela tem que se perceber. Não adianta você chegar e mandar ela fazer algo se ela ainda não sentiu e não percebeu. Então, antes da gente mais pensar, meu filho tem que saber ler, tem que saber escrever, sair às vezes da educação infantil do pré-1, do pré-2, lendo e escrevendo. Se aconteceu, tudo bem. Mas se não aconteceu, não é um problema, porque ainda não está na hora. o nosso brinquedo, ele foi baseado na BNCC. Né, nos campos de experiência, porque como a Alice já até falou no início, se a criança não tem a possibilidade de experimentar, de vivenciar, a gente não consegue construir esse desenvolvimento. Formar ela, preparar ela para que ela entre bem, com suavidade nesse processo de alfabetização. No espelho, eu já pensei que é a atividade que eu adoro fazer na escola, que é fácil, não precisa de muito material. Tendo um espelho, então vai ser perfeito. Que eu falo que é a atividade do bisturi. Aí as crianças riem demais, porque a gente corta o corpo todinho, né? Que eu boto a criança de frente para o espelho. Aí eu faço atividade, boto com o espelho, como que a gente pode fazer? Bota eles de frente para o espelho. Aí uma criança pode pegar aquelas canetinhas que desenha no espelho e depois apaga. Aí pode desenhar, Sim. contornar o corpo de alguém que está ali no espelho, a criança sai, você analisa aquele corpo que está desenhado no espelho. Aí, com o espelho, como que você pode fazer? Pega o bisturi, que é a canetinha, aí corta o corpo de cima a baixo, no meio. Aí eu faço assim, cortei o corpo. Aí caiu um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Aí como que chama cada lado do corpo? Aí alguns falam direita e esquerda. O que tem do lado direito? O que tem do lado esquerdo? Né? O que tem dois? O que são pares? Aí a gente ainda começa a trabalhar a questão da matemática. O que são pares no nosso corpo? Né? O que tem dos dois lados? O que tem par? O que tem ímpar? Cortou no meio. O que tem no meio do nosso corpo? Aí tem o nariz, tem o queixo, tem o umbigo. Aí uns ainda chegam mais embaixo, que sempre falam, sempre vai falar. Né? Cortou no meio, caiu, então lateralidade. Depois pega a tesourinha, corta no meio do corpo, na horizontal, né? Em cima do umbigo. Parte de cima, parte de baixo, membros superiores, membros inferiores. O que a gente tem embaixo? O que a gente tem em cima? Depois cortou, né? Do meio da cabeça, assim, no sagital, né? Uhum. Né? Aí vai para Acho que frente e sim, vai para trás. Acho que é, né? Aí vai é. para trás Frente e e vai para trás. frente. Isso. O que tem na frente? O que tem atrás? E aí, essa brincadeira, ela pode render várias Fantástico. aulas. Está trabalhando a imagem corporal. Acho que é o primeiro campo de experiência da BNCC é esse, o É eu, o eu, o o outro, outro e o nós, nós. O eu, o né? outro e o nós. Aí. Então, assim, para você saber quem você é, você tem que ter essa imagem corporal. Então, do espelho, eu ainda também pensei em uma atividade sensorial. Até falar aí sobre a psicomotricidade com as crianças com deficiência, né? Que também, todas essas atividades que eu estou falando, dá para incluir, tá? A atividade com o espelho ainda,
que eu ainda faço muito com a Helena aqui em casa, né, no Blindex, quando ela está tomando banho. Na escola, assim, não dá para fazer muito porque seria um custo, que é com espuma de barbear. A gente pode até pensar alguma coisa mais barata, mas a espuma de barbear, você jogar a espuma de barbear no espelho e a criança mexer naquele espelho, depois ela desenha o corpo dela em cima, com o reflexo dela no espelho, ela fazendo contornando o próprio corpo, tá? Através do reflexo com a espuma de barbear, letra, número, quer começar o processo de alfabetização, desenhar a letra, desenhar número, começar a gratuja, começar a desenhar, enfim, a espuma de barbear e dançar. Que é dançar na frente do espelho. Ver o corpo em movimento, muito legal. Tem uma pergunta. Mandar elas fazerem as expressões de triste, de feliz, que eu faço muito na escola também, de quem está com raiva, quem está triste, quem está feliz, quem está apaixonado. Ver essas expressões do próprio rostinho no espelho é fantástico. Então, vamos lá, vamos para o Varais. Varais, para quem não viu, é uma placa que tem umas cordinhas e pregador, né? Então, aí dá para fazer um monte de coisa, né? Dá para fazer um circuito vamos pôr letras, né? Você faz chuva de letrinhas com as crianças, joga um monte de letra de EVA em cima deles, aí eles vão mexer na letra. Depois você vai assim, agora eu quero a letra A rosa. Olhando ali pré-2, primeiro ano. Às vezes até o pré-1 também, dependendo, né? Mas dá para fazer também. Eu quero o A rosa. Aí as crianças vão ter que sair correndo, pegar o A rosa e pendurar lá o A rosa. Aí, movimento da pinça, pendurando o A. Ou seja, você já está envolvendo a coordenação motora fina, o cognitivo para achar o A, a discriminação do rosa, que ela tem que achar um A rosa no meio de um monte de A colorido, e sair correndo. Ela está feliz, ela está se divertindo e ainda está aprendendo as letras, que é o que os pais querem, né? Só saber o ABC né? Tem números também, dá para fazer isso com números. Então, eu pensei em uma muito legal, mas aí seria um pouco mais para frente, né? Você botava o número 4, já estaria o número 4 pendurado lá. Aí a criança tem que pendurar o que vem. Aí você faz a pergunta: o que vem antes do 4? O 3. Então, vai lá e pega o 3 e coloca o 3. O que vem depois do 4? O 5. Aí vai lá e aí faz do 0 ao 10 com essas perguntinhas do que vem antes, do que vem depois, do que vem primeiro, do que vem por último, né? E muito... se eu só fazer um comentário dessa atividade que eu amei, porque essa questão do que vem antes, do que vem depois, né, é organização espaço-temporal, e eu, como atendo, hoje eu não estou mais na escola, eu atendo em consultório, e eu vejo crianças grandes não tendo essa noção. Essa atividade eu gostei bastante, eu acho até que eu vou botar lá no consultório para eu estar fazendo com os meus pacientes. Ainda existe, né, dentro da escola, dentro da nossa sociedade, em que o pensar é mais importante, né? Aqui é igual o erro de Descartes, a gente estava falando aí. O penso existe. Não, gente, não é assim. A gente pensa, a gente age, a gente sente, é tudo junto. A gente somos um ser único, né? Um ser pensante, que sente, que age. Pensei também as crianças que estão aprendendo a escrever o nome, pendurar as letrinhas do nome, sequência de cores, você pode fazer. Eu faço muito calhama aqui em casa. Você bota uma sequência de cor lá, né? Pendurado. Aí as crianças têm que correr e pendurar a mesma sequência que está embaixo. Depois pode fazer de memória. Pendura 3 cores lá, ela decora aquela cor, você tira, depois ela tem que sair correndo, buscar e pendurar aquela cor também. As pessoas associam muito a psicomotricidade para as crianças que apresentam alguma necessidade especial. E a psicomotricidade é para todos, desde que a criança, do nossa ascensão ao nosso declínio, tá? Então, aquele idoso que está... Que de fato a gente vai declinando, a gente vai perdendo algumas funções motoras, psicomotoras, são interessantes. Então, existe trabalho de psicomotricidade para o idoso,
que a gente dá Criar e Brincar desenvolve esses brinquedos, né, pedagógicos, terapêuticos, para todas as crianças. O nosso brinquedo é para todas as crianças serem beneficiadas, não só as convencionais, não só as crianças com alguma comorbidade, ou com alguma deficiência, ou com alguma limitação. Se você quer que seus alunos façam a diferença, então faz a diferença com as aulas de educação física, né? Porque através desse corpo movimento, se tivesse uma conexão melhor do professor de sala de aula junto com o professor de educação física e eles conseguissem o professor de sala de aula no caminho dele, a educação física no seu caminho, cada um com a sua especificidade, juntar e chegar no resultado comum, que é o aluno, com certeza o resultado seria positivo. E estaria conversando perfeitamente com a BNCC, porque o que é que ela preconiza? O aluno é o centro do processo, né? Os professores eles estão ali mais para fazer mediação. Melhor, invista nas crianças. Invista na educação. Sim,